Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje a gente recebe aqui no programa uma das maiores surpresas da eleição neste ano em São Luís. Pela primeira vez, um coletivo eleito para compor a Câmara de Vereadores da capital. Para representar esse mandato coletivo, estão aqui com a gente Jonathan Soares, Eni Ribeiro e Flávio Almeida. A nossa conversa sempre conta, claro, com a presença ilustre do radialista Robson Júnior. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo aqui ao programa Resenha. É um prazer receber todos vocês, que foram eleitos recentemente, através desse coletivo. Um mandato que, com certeza, é um mandato que deve aí surpreender na Câmara Municipal. Bom, Robson, a gente começa perguntando logo como surgiu essa ideia do coletivo. A gente sabe que em 2016 foram 16 candidaturas no país, esse ano já aumentou para mais de 170. E aqui em São Luís, acho que algo em torno de 3 candidaturas coletivas. Como surgiu essa ideia de vocês decidirem aí implantar essa candidatura coletiva na capital? Quando a gente começou a refletir sobre a nossa atuação política, de tomada de decisão na cidade de São Luís, que é onde todos nós estamos inseridos, a gente percebeu primeiro que a juventude, o pessoal das nossas comunidades não se sentem representados pelo modelo que aí está. E a outra coisa também, quando a gente vai pensar sobre representatividade, a gente olha, por exemplo, o espaço da Câmara de Vereadores, a gente não vê mulheres negras, a gente não tinha ninguém da área rural, das periferias propriamente ditas de São Luís, jovens. Então a gente começou então a gente precisava ter uma proposta que pudesse corresponder a essas lacunas e a esse contexto que a gente está inserido. E a gente estudando, a gente conheceu a proposta de mandatos coletivos, a gente foi estudar, pesquisar, foi atrás, fizemos contato com a produção, a equipe de alguns desses mandatos, e a gente conheceu alguns que nos interessaram muitos. Dentre eles, a gente conheceu o mandato Juntas, que são 5 mulheres em Pernambuco, e elas foram eleitas deputadas para a Assembleia de Pernambuco. E nós gostamos muito da proposta e também, para além disso, para além do estudo, tem uma outra questão que faz muito sentido, é que nós somos de movimentos pastorais e movimentos sociais, pastorais na Igreja Católica. Todos nós somos da Pastoral da Juventude. E a gente aprende a decidir tudo comunitariamente, de forma coletiva. Tudo que se tem é partilhado. Então, não poderia ser uma outra proposta. Esse modelo político fixado na figura de uma pessoa, essa ideia de salvador da pátria, isso já foi. É um outro tempo que a gente precisa começar. Eu vou para a Flávia, que é representante. É bom lembrar ao telespectador que estão 3 que representam, mais 3, existem mais 3. Não caberia, né? Porque era uma turma para caber aqui. Inclusive, eles decidiram também em conjunto, estariam esses 3 aqui, mas com representatividade. Eu já conheci o Jonathan de trabalhos lá na Cidade Olímpica, tive prazer de estar junto com outros de pastoral também, numa rádio comunitária ali. E são 2 aqui, salvo engano, o Eni me corrige, a Flávia, os 2 são da área Itaquibacanga. Não, eu sou da área da Vila Luizão. Da Vila Luizão e você? Itaquibacanga. Então a gente percebe, olha, Cidade Olímpica, Vila Luizão e os outros 3, de onde são? Tem a Eunice, que também é da área Itaquibacanga, a Raimunda, que é da área rural, e o Delmar é do Polo Coroadinho Sacavém. Então, quer dizer, há uma diversidade de bairros bastante citados aqui no dia a dia, inclusive das dificuldades. Eu vejo isso com o nosso programa de rádio, da dificuldade desses bairros, e me surpreende realmente, porque eu sempre perguntei no programa, John, poxa, por que sendo uma área, por exemplo, Itaquibacanga, que eu considero muito organizada, tive a honra de dar treinamentos na CIB, a CIB, dei treinamento na CIB, dei treinamentos ali numa escolinha de uma senhorinha muito simpática, lá no que o pessoal chama de, como é que eles chamam? De a litorânea de lá no fundo, lá embaixo. Eu acho que é por trás do transmissor da Rádio Educadora, lá por trás. Fui ali também uma escola comunitária. Então, vejo que é um povo muito politizado. E eu ficava pensando, poxa, não tenho representante assim.
E agora vejo esses jovens aqui na minha frente. Uma mulher no grupo. Como é que chegou o convite para você e como é que você recebeu essa vitória de vocês? O convite ele chegou com muita naturalidade, né? E eu sendo consciente que nós somos sujeitos da mudança, nós somos sujeitos políticos também. Só que no meu caso eu nunca fui de estar muito envolvida com a política, né? Nunca também fiz muita questão. Mas quando o convite chegou para mim e eu aceitei, mesmo não tendo esse envolvimento há anos, eu nunca tive esse envolvimento, eu aceitei exatamente pensando no coletivo, mas não no coletivo nós, mas no coletivo de pessoas que estão representadas comigo estando dentro da Câmara de Vereadores. Eu escutei muito, eu escuto até hoje, né? Quando eu vejo a Flávia, eu me vejo representada, e foi exatamente nisso que eu pensei quando eu aceitei estar no coletivo. Eu pensei no coletivo de pessoas que se sentiriam representadas por uma questão de necessidade mesmo. Uma mulher negra e da periferia. Só uma perguntinha. Você faz atividade, estuda, o que você faz lá na comunidade, além de fazer parte de grupos, das pastorais, de pastoral? Faço parte dos grupos, né, de movimentos sociais, faço parte de um coletivo chamado Fala Minha Irmã, que é um coletivo de mulheres, sou cofundadora desse coletivo também. Faço parte do coletivo Enegrecer, que é um coletivo formado por pessoas negras que trabalham o empoderamento das pessoas através do ato de fotografar, e trabalho vendendo jussara. Essa é a minha vida. Poxa, vem cá, você tem tempo de dormir, claro, namorar, dormir. Mas as minhas prioridades são outras. Minhas prioridades é estar na luta mesmo. Eni, vamos para o Eni agora. Eni, bom, é um mandato coletivo. A pessoa está em casa, deve estar um pouco sem entender, não é? Porque é muito novo essa realidade. Principalmente aqui em São Luís, que é o primeiro, né, mandato coletivo sendo eleito para a Câmara Municipal de Vereadores. São 31 vagas na Câmara Municipal e eles fazem parte de um coletivo, né? No caso, quando forem para a Câmara, será talvez uma pessoa, acho que é o Jonathan, né? Ou não sei como vocês vão decidir isso, se será um por dia, eu não sei como é que vai ser. E no caso, perguntar para o Eni, como será tomada as decisões? A gente sabe que hoje no modelo atual é um vereador personificado, uma pessoa tomar suas decisões, vota de acordo com o que ele pensa, de acordo com os interesses. No caso de vocês, como será tomada as decisões? Né? No caso das votações, sabe que vai ter votações polêmicas na Câmara Municipal em relação a projetos, demandas do Executivo Municipal. Como vocês tomaram essas decisões conjuntas nesse sentido? Eni? Então, as decisões elas são colegiadas, né? A gente vem no processo coletivo da campanha, todo o projeto ele foi pensado de forma coletiva, o processo foi construído de forma coletiva e as decisões elas são tomadas de forma coletiva. Então, qualquer decisão que o mandato precisar tomar, esses 6 co-candidatos eles são, a gente fala, né, são os representantes de um grupo muito maior, né? A gente tem uma coisa muito forte na nossa vivência, que é a relação com as comunidades. A gente foi eleito por conta das comunidades. Se você dá um balão na rua, né, a gente fala, dá uma volta na rua, você não vai ver um cartaz nosso pregado num muro aleatoriamente, assim. Os cartazes estão na casa das pessoas que votaram na gente. Então, assim, nós fomos eleitos pelas pessoas das comunidades e são essas pessoas que fizeram o coletivo estar eleito que vão tomar decisão junto com a gente também. Então, no caso, por exemplo, vamos lá, dia 1º de janeiro, né? Primeira sessão, claro. Vamos lá para o dia 2. A primeira é sempre a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal. No dia 2, como é que será? Estará 6 pessoas lá, presentes na Câmara Municipal, é isso? Todo mundo presente lá, os 6 que foram, né, eleitos, digamos assim, na mesma bancada, ali, tomando decisões conjuntas ao mesmo tempo, é isso? Então, assim, o regulamento da casa fala de uma pessoa, né? De uma pessoa. Nós temos a proposta de sugerir uma mudança nesse regulamento da casa, né, nesse regimento interno da casa, para que as 6 pessoas possam falar enquanto coletivo na tribuna. Então, se a temática for mulher negra, for a questão da população negra, tem pessoas que vêm desse movimento, que tem um histórico nesse movimento, dentro do mandato, que podem falar. Se a temática for a questão da diversidade sexual, tem pessoas dentro do coletivo que têm bagagem nesse tema e que podem falar pelo coletivo com muita propriedade. Então, as temáticas de discussão dentro da casa também elas vão ser muito importantes para que defina essa representação, né? Então a gente vai fazer essa sugestão de modificação do regimento interno da casa, né? E para além disso, assim, que a gente vem falando muito, por exemplo, vamos precisar discutir um projeto de lei, ou ir para uma votação. Nós temos uma base comunitária muito forte.
que as pessoas que, para além da gente ter feito a mobilização individual de qual candidato, tinham várias pessoas que estavam junto com a gente mobilizando nas comunidades. Então essas pessoas elas vão ser consultadas, elas vão participar do processo de tomada de decisão. Se a gente precisar, tem uma pauta super polêmica que a gente sabe que é sensível na sociedade, essas pessoas serão as primeiras a ser consultadas, porque foram elas que fizeram a construção do mandato, assim. Nós somos a representação desse coletivo muito maior, né, Então, assim, a dinâmica do mandato vai ser esse. Então, as 6 pessoas vão tomar decisão, as 6 pessoas vão representar, né. Claro que a gente vai para um outro momento, que é de levar isso para dentro da Câmara dos Vereadores, é uma proposta nova, é uma ideia nova. Então, claro que provavelmente haverá resistência, mas a gente vem falando muito sobre isso. É legítimo porque o povo, quando votou, escolheu que seja assim. Né? A gente, quando foi para a rua apresentar o coletivo, a gente apresentou assim. Né? Nós vamos fazer isso e o povo votou sabendo que seria assim. Então, é legítimo porque o povo escolheu que seja assim. Para encerrar esse bloco rapidinho, está terminando, Robson, esse bloco. Só para tirar uma dúvida, em relação ao partido, você falou, né, de pessoas, representantes de comunidade, e o partido, às vezes, sabe que o partido orienta, não é? Sim. Vocês fazem parte do PT, e o PT diz, não, tem que votar assim. Como é que será? Então, a gente continua muito nessa, de fazer muito diálogo. O Partido dos Trabalhadores é um partido que respeita muito a democracia. Né, muito no sentido de que respeitar as ideias é fundamental, cria-se as orientações, mas respeita muito as ideias de todo mundo. Então a gente vai sempre dialogar muito com as nossas comunidades, dialogar com o partido. É fundamental ouvir isso. A política existe para que a gente não vá para a violência, para que a gente não precise de violência, né? Então a gente vai para construir isso mesmo, construir um mandato que seja dialogado com o partido, porque a gente acredita na importância dos partidos para a democracia, é fundamental. Os partidos eles são legítimos na sua construção política desse país, e a gente também vai dialogar com as comunidades. E a gente vem de movimentos que são progressistas, né? E o Partido dos Trabalhadores tem isso na sua gênese, né? De ser um partido mais progressista. Então a gente espera que isso não seja um grande problema, isso não vai ser um problema para a gente, né? Porque a gente tem muito isso na nossa cabeça, de que a gente está num partido que a gente se identifica também, né? Com sua orientação. Muito bem, Robert, a gente vai a um rápido intervalo e na volta você começa perguntando, né, no segundo bloco. Então, rapidinho, já a gente volta batendo papo aqui com o Coletivo Nós. É só um instante. Muito bem, estamos de volta com resenha. A gente continua aqui conversando com o Coletivo Nós. E esse segundo bloco, Robson, você abre aí fazendo pergunta. Já deu para perceber que é só gente que fala. Esses meninos... O Eni, gente, ele não falou, mas ele é da rádio, que tem uma tradição na área Itaquibacanga, que é a Rádio Bacanga. Não é? Você vê que ele fala com uma facilidade, ele já tem experiência lá. O Jonathan também tem experiência lá na região, exatamente da cidade olímpica. O Jonathan, o Eni falava sobre essa decisão, respondendo a pergunta do John, mas algo norteia essa forma de decisões. Vocês sistematizaram isso? Há uma forma de estatizar, criar um estatuto, aliás, para que essas decisões sejam... não, a gente vai ter uma discussão, dá a impressão que vai ser uma discussão longa. Vocês têm algo normatizado para isso? Perfeito, Robson. Nós temos, ainda na campanha, a nossa comissão jurídica, juntamente conosco, elaborou um documento chamado Estatuto do Mandato Coletivo, que, caso eleitos e eleitas, ele norteia como funcionará o mandato, as nossas atribuições e os espaços de tomada de decisão. Nesse estatuto, por exemplo, nós temos 3 instâncias deliberativas. A primeira, óbvio, somos nós 6, que é uma instância cotidiana, né, diária, mas como nós somos 6, e caso a votação dê empate, a gente propõe de escolher, a depender da temática ou da região, uma 7ª pessoa que tenha domínio técnico na pauta para nos ajudar na tomada de decisão. O outro espaço de decisão nossa é a coordenação do coletivo, Nós, que é composta por pessoas com domínio técnico e também que são moradores das regiões onde nós estamos. E um outro espaço que a gente se propõe a fazer trimestralmente
é de fazer assembleias nos nossos polos, assembleias na área Itaquibacanga, na Vila Luizão, na Cidade Olímpica, no Coroadinho, na área rural e no São Cristóvão, São Raimundo, para a gente reunir com a população e a comunidade dizer quais são as pautas, quais são as demandas que o coletivo Nós vai apresentar na tribuna da Câmara de Vereadores. Vocês, como sendo uma primeira experiência, vocês estão sobre os olhares de todos. Essa pressão, como é que vocês recebem essa pressão? O que vocês estão colocando aqui diante da gente, dos telespectadores, principalmente, de todas as regiões, porque vocês serão representantes de todas as regiões, como é que vocês estão, digamos assim, sobre que pressão vocês estão, como é que vocês recebem? Porque vocês estarão sendo muito observados por todos, não é? Vocês estão colocando aqui uma coisa que para a gente no primeiro momento parece até utópica, que seria um sonho, uma utopia possível, que é de compartilhar o que seria, a meu ver, democraticamente o mais correto, que todos os vereadores fizessem essa conversa com a comunidade e não se isolasse depois do dia 15, agora que passou. Então, qual é a pressão que isso exerce sobre vocês? A gente chegou no momento que o que deveria ser passou a ser utopia, né? Que é o que tu estás dizendo. Eu acredito que para nós a maior pressão é da gente corresponder aos anseios de nossas comunidades, das pessoas e dos movimentos sociais da onde a gente vem, de onde nós estamos. A gente fez muito diálogo, muita conversa, a gente recebeu muitas propostas, mas assim como do morador simples lá da nossa comunidade, do vizinho, e também de lideranças militantes de movimentos muito consagrados e importantes para a história das políticas públicas de nossas comunidades. Corresponder a tudo isso, a essa riqueza de informações. Por exemplo, Leonardo Boff declarou apoio para nós, fez um tratado sobre a importância do nós e não do eu. Muitas pessoas, se a gente for pensar, por exemplo, na instância da Igreja Católica, bispos, padres, religiosas, a própria pastoral da juventude tem comungado conosco com essa proposta. Então, o maior peso que a gente traz. Mas o bom é porque não é um peso de uma pessoa, não é o peso sobre os ombros de alguém. O bonito e o importante da coletividade é porque é um projeto de muitos e de muitas. As responsabilidades, elas também, claro, vão ser divididas. Esse peso, ele não é um fardo, porque ele é dividido entre nós 6 e também pelas dezenas de pessoas que comungam, que acreditam juntamente conosco na proposta do coletivo Nós. Muito bem. A gente falava muito em relação à tomada de decisões, né, instâncias, deliberações, mas é importante também uma expectativa em relação ao vereador, porque muita gente não sabe, muitas vezes, nem o que o vereador faz. O vereador tem que asfaltar minha rua, né, tem que fazer isso, aquilo. Ele sabe que o vereador vai legislar, apresentar projetos, cobrar, fiscalizar o Poder Executivo. Eu queria saber o seguinte, lá na Câmara Municipal, o que vocês pretendem levar para lá? Né? Vocês pretendem cobrar do novo prefeito? A gente não sabe quem vai se eleger ainda, mas vocês pretendem fazer na Câmara? Vocês têm uma pauta específica? Nossa pauta é direitos, nossa pauta é infraestrutura, é educação, é saúde. O que vocês pretendem ali na Câmara Municipal cobrar, né? Levar para lá para discussão? Durante todo o nosso período de pré-campanha, nosso período de campanha, como acho que o Jonathan já colocou, a gente realizou vários bate-papos com as comunidades, né? Porque são lá que as pessoas sabem quais são os problemas reais. Então a gente fez esse diálogo com todas as pessoas e a gente elaborou as nossas diretrizes, né? Que são 13 diretrizes que são as nossas prioridades, vamos dizer assim. Então, tem de várias áreas, né? Então, nós temos em relação à cultura, em relação à saúde, que vão ser as nossas prioridades que nós estaremos lá dentro da Câmara cobrando em relação a isso, entendeu? A gente fez esse bate-papo com as comunidades e construiu para a gente estar discutindo isso lá dentro. Mas tem uma demanda dentre essas que a Flávia relata, que sem sombra de dúvidas, ela é uma das questões, e ela, dentre as 13, né, à toa que ela está em primeiro lugar, é a discussão sobre o plano diretor da cidade de São Luís. A gente tem uma gestão na Câmara de Vereadores que começou
para deliberar sobre um plano diretor de São Luís e está terminando sem fazer isso. Não exerceu o seu papel principal. E a gente colocou como prioridade a discussão do plano diretor da cidade, porque é o mínimo que você não tem como pensar a cidade de São Luís, uma cidade que não tem planejamento. E quando a gente discute o plano diretor, você está discutindo a cidade, o acesso à cidade, a acessibilidade, saneamento básico, água, que é um problema que existe em todas as nossas comunidades. E é uma discussão que para nós é muito cara, é muito importante, porque a gente tem a Raimunda no nosso mandato coletivo, que é da área rural, é moradora da área rural, e a área rural é a região da nossa cidade que mais vai sofrer impactos com a proposta de plano diretor que a prefeitura queria aprovar. Para quem está agora nos acompanhando nesse momento, nessa resenha de sábado, estamos aqui exatamente com esse coletivo de nós, que é uma experiência, é a primeira experiência em São Luís do Maranhão. Daquilo, logicamente, vocês estão com esse planejamento, estão com tudo organizado. Eu queria que você falasse, inclusive, da própria essência do começar. O Jonathan me falava aqui fora, antes de começar o programa, que vocês, inclusive, na própria formatação de jingles, de campanha, de tudo, quer dizer, vocês, na verdade, esse processo de coletivo já começou bem antes desse 1º de janeiro, quando vocês, de fato, o assumem. Me conta como é que foi essa experiência, junto até artistas, como é que eles se envolveram nessa história? Então, é um processo coletivo de fato, assim, que a gente fez. Os jingles, a comunicação, a parte jurídica, tudo foi feito de forma voluntária. Pessoas que conhecem a nossa história de vida, que estão nos movimentos eclesiais de base, que conhecem a nossa dinâmica, que sabem do nosso potencial, que estavam junto com a gente. E a mesma coisa foi os jingles, né? A gente produziu 2 jingles, a gente se reuniu um dia para produzir um jingle, saiu com 2. E aí esses jingles foram pessoas aqui do coletivo, pessoas que estão no coletivo, que são artistas. Então, 2 meninos se reuniram para fazer produção, a galera que a gente conhecia, que era da música, que é vocalista, que canta, que compõe, a gente chamou, e aí nesse dia a gente reuniu, acho que por volta de 7, 8 pessoas, passou o dia junto e conseguimos sair com 2 jingles gravados, né, construímos, compomos e gravamos esses 2 jingles. E, para além disso, a gente fez 2 clipes, né, os clipes também que foram produzidos por nós. Então, a campanha toda foi feita e foi pensada, de fato, por pessoas que moram nas periferias, isso é interessante também falar, são artistas periféricos, artistas que a gente não vai ver tocar nas rádios comerciais, mas que estão fazendo o movimento acontecer, que estão fazendo o movimento cultural, o movimento de música acontecer, e que fazem parte do coletivo, que estão na dinâmica do coletivo, que conhecem a nossa história de vida e que acreditam, né, que estavam também fazendo suas mobilizações. Então a gente, para além de mobilizar as pessoas para votar, a gente também mobilizava as pessoas por uma questão de identidade, assim, porque elas acreditavam nesse processo, acreditavam no projeto do Coletivo Nós e também estavam como mobilizadoras, né, para além de prestar sua voz, para além de prestar sua arte, também estavam mobilizando, também estavam pedindo voto para o coletivo por acreditar na gente. Como é que será, por exemplo, a gente sabe que na Câmara Municipal tem assessores, né, tem a questão de salário, de verba, de gabinete, disso tudo. Como é que vocês farão esse critério, né, de escolha, de distribuição, disso tudo? Para finalizar rapidinho. Tem uma questão que acho que é importante dizer, nós 6 trabalharemos na Câmara de Vereadores, os outros 5 co-candidatos também vão trabalhar no gabinete. E o salário vai ser dividido de forma igualitária entre nós. Não existe nada na legislação que proíba o vereador, o parlamentar, de dividir o seu salário, de fazer doações. E da mesma forma também, então, para que o salário seja igual, a gente vai fazer uma distribuição igualitária. A composição do gabinete também é óbvio que ela vai ser com as pessoas que participaram, que são da nossa comunidade, que construíram um processo juntamente com a gente. Ok, a gente agradece, Robson, não é isso? Poxa, a presença de vocês. Tinha mais 10 perguntas aqui. Mas teremos outra oportunidade. Rapidinho, algum acesso de internet, como é que a gente acessa vocês imediatamente na rede? A gente tem um site, que é o coletivonois.com.br, e as nossas redes sociais são nois.sl. Teremos outras oportunidades e o Resenha, Robson, fica por aqui. A gente deseja um ótimo fim de semana para você. A gente volta no próximo sábado. A gente deseja, portanto, um ótimo final de semana e até lá. Valeu.